Pare tudo o que você está fazendo agora e ouça com atenção. Você já sentiu como se sua vida fizesse parte de uma história escrita muito antes de você nascer? Como se estivesse vivendo um roteiro antigo, cujas primeiras páginas foram arrancadas. Essa sensação não é fantasia, é memória. Existe um campo invisível ao nosso redor, silencioso, sutil, quase imperceptível, mas que contém cada pensamento, cada emoção, cada decisão que você já tomou, bem como as de todos os seres que já caminharam sobre a Terra. Este campo não é uma lenda nem uma invenção moderna. É antigo. É a consciência viva do universo. Muitos o conhecem como os registros akáshicos. Esta ideia não se originou na espiritualidade contemporânea. Ela pulsa há milênios nos textos védicos da Índia, onde Akasha significa éter. O quinto elemento, além da matéria e da forma. Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, descreveu o Akasha como a substância eterna que registra tudo o que foi, é e será. O cientista e filósofo Ervin Laszlo, duas vezes indicado ao Prêmio Nobel da Paz, propôs o conceito de campo akáshico como uma matriz cósmica de informações onde toda a memória universal é armazenada. Isso não é apenas crença, é uma convergência entre misticismo e ciência. E é aqui que a coisa fica mais estranha. O campo não contém apenas informações sobre o seu passado. Ele também contém o que sua alma ainda não se lembra. Padrões repetidos, traumas herdados, tons que você sempre sentiu, mas nunca soube explicar. O acesso a este campo não é reservado a monges, gurus ou médiums. Ele não está escondido em cavernas do Himalaia, nem trancado em bibliotecas etéreas. Está dentro de você, no silêncio, na intuição, em sonhos que parecem mais reais do que a própria vida. Será que esse conhecimento pode mudar tudo o que você acredita sobre quem você é? Será que esses registros antigos podem ser o mapa para redescobrir seu propósito original? E mais importante, você está pronto para encarar tudo o que sua alma já foi e tudo o que ela pode se tornar? Imagine um oceano invisível, onde cada onda é um fragmento da história da sua alma. Um campo vibracional, além do tempo e do espaço, onde tudo o que você viveu e tudo o que viverá está registrado em frequências sutis. Este lugar não tem paredes, livros ou portas, e, no entanto, guarda mais memórias do que qualquer biblioteca física. Os sábios da Índia o chamavam de Akasha, uma palavra sânscrita que significa éter, o espaço sutil entre as coisas. Não era apenas um elemento, mas o pano de fundo da criação, o útero cósmico, onde todas as formas nascem e retornam. Para os rishis, os visionários védicos, Akasha era a essência por trás de tudo. Como o Chandogya Upanishad diz, do Akasha todas as coisas surgem, e ao Akasha todas as coisas retornam. Essa ideia de um campo de memória universal não é exclusiva da Índia. Os egípcios falavam do salão dos registros, onde a alma se encontrava diante do livro da vida. Os gregos acreditavam na Moirai, os fados que teciam o destino a partir de fios invisíveis. O Alcorão menciona a tábua preservada, Al-Law al-Mahfuz, onde toda a criação está escrita. Na tradição judaica, o livro da vida reaparece como um registro espiritual que determina quem é digno de continuar existindo. Por que tantas culturas, separadas por oceanos e séculos, descreveram o mesmo conceito com nomes diferentes? Talvez porque vivenciassem a mesma verdade por meio de línguas diferentes, um encontro místico comum acessado por meios intuitivos. Hoje, estudiosos como Ervin Laszlo sugerem que o universo é um sistema coerente de informação. Segundo ele, existe um campo cósmico de informação, o campo akáshico, que conecta tudo por meio de frequências e vibrações. A informação é a estrutura do cosmos,
afirma Laszlo em seu livro Ciência e o Campo Acástico. Os registros acásticos não são uma metáfora. São uma estrutura real e energética. Sutil, sim, mas tão real quanto o ar que você respira. Essa estrutura não registra apenas o passado. Ela permanece viva, interagindo com você em cada decisão, cada pensamento, cada emoção. Algumas pessoas relatam acessar esse campo espontaneamente durante meditação profunda, sonhos lúcidos ou experiências de quase morte. Elas não veem páginas ou arquivos, sentem um download de conhecimento, uma clareza que vai além do raciocínio lógico. É como se a verdade fosse sussurrada diretamente no coração, ignorando a mente. Mas aqui fica a pergunta persistente: se esse campo está sempre presente, por que tão poucas pessoas o acessam conscientemente? Talvez porque o mundo moderno tenha feito de tudo para nos distrair da escuta sutil. Desde a infância, somos ensinados a confiar apenas no que é externo, visível e mensurável. Mas os registros acásticos não falam em palavras. Eles falam em ressonância. Para ouvi-las, você precisa se alinhar com a frequência da verdade, a sua verdade mais profunda. Você já sentiu uma conexão inexplicável com alguém que acabou de conhecer? Teve um sonho que parecia um fragmento de outra vida? Sentiu um conhecimento que não vinha de livros ou professores, mas que estava simplesmente lá? Talvez você tenha tocado nos registros, sem saber o nome deles. E se isso for só o começo? Será que essas memórias invisíveis estão moldando a sua realidade agora mesmo sem que você perceba? Se os registros acásticos são tão poderosos, tão universais e tão antigos, por que quase ninguém fala sobre eles seriamente? Por que eles foram descartados como fantasia da nova era ou superstição esotérica? A resposta pode ser difícil de ouvir, mas precisa ser dita. O esquecimento foi intencional. Por milhares de anos, culturas ao redor do mundo mantiveram vivas práticas espirituais que permitiam o acesso à memória da alma. Povos indígenas, místicos, xamãs, sacerdotisas e sábios preservaram tradições orais que ensinavam como entrar em estados alterados de consciência para dialogar com o invisível. Essas práticas não eram dogmas, eram experiências vividas e conectavam as pessoas diretamente ao campo da verdade. Mas, com a colonização, a expansão imperial e a ascensão das religiões institucionalizadas, tais conexões tornaram-se perigosas. Afinal, um povo que se lembra de quem é não obedece tão facilmente. Um ser humano que acessa sua sabedoria interior não precisa mais de intermediários. Isso ameaça qualquer estrutura construída com base no controle. O incêndio das bibliotecas de Alexandria e Pérgamo não foi acidental. Nem o apagamento das culturas indígenas nas Américas, a perseguição aos druidas celtas ou a demonização dos xamãs africanos e dos curandeiros europeus. Tudo fazia parte da mesma história. Uma tentativa sistemática de romper a conexão humana com o conhecimento interior. Como disse George Orwell, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Ao longo dos séculos, muitos que ousaram se lembrar foram silenciados. As bruxas queimadas durante a Inquisição, por exemplo, não eram apenas mulheres com conhecimento suspeito. Elas sabiam como se conectar com o que hoje chamamos de campo acástico. Elas falavam com plantas, espíritos, com a alma do mundo. E isso era intolerável para um sistema que precisava de seguidores obedientes, não de consciência desperta. Ainda hoje, a espiritualidade é ridicularizada por muitos setores da ciência. E, no entanto, os físicos quânticos estão se aproximando dessa mesma fantasia. David Bohm, colaborador de Einstein, falou da ordem implícita do universo.
uma realidade mais profunda e invisível, onde tudo está interconectado. Rupert Sheldrake propôs campos mórficos, estruturas energéticas que armazenam memórias coletivas. Esses conceitos, embora não utilizem a palavra akáshico, descrevem a mesma realidade, um campo de informação vivo que molda a matéria, a mente e o destino. Enquanto essas ideias são debatidas a portas fechadas nos círculos científicos, o público continua distraído por narrativas superficiais que nos mantêm desconectados do que realmente importa. Você já se perguntou por que, ao longo da história, a intuição foi considerada inferior à razão? Por que os sonhos foram descartados? Por que fomos ensinados a buscar respostas apenas fora de nós mesmos? Porque lembrar da sua origem o torna soberano. E a soberania espiritual não pode ser monetizada ou domesticada. E, no entanto, há um ponto de virada na história. Apesar de todos os esforços para apagá-lo, algo sobreviveu. Nos sonhos que continuam retornando, na sensação de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece bem, no desconforto de viver uma vida escrita por outros. A alma se lembra. E, embora a mente esqueça, o corpo mantém o controle. E se esse desconforto que você às vezes sente não for uma falha, mas uma vocação? E se a dor de não se encaixar neste mundo for, na verdade, a lembrança de uma verdade mais profunda? A maior mentira que lhe contaram é que o conhecimento sagrado é apenas para uns poucos escolhidos, que verdades espirituais exigem títulos, dons raros ou linhagens especiais. Mas os registros akáshicos não funcionam assim. Eles não respondem à hierarquia, respondem à frequência. Este campo vibracional não exige perfeição, apenas presença. Você não precisa chegar lá. Você precisa estar aqui. Ao longo da história, diversas tradições ensinaram maneiras de acessar esse espaço sutil onde a alma fala. Os místicos sufis utilizavam a dança e a repetição de nomes divinos. Os monges budistas praticavam a meditação profunda. Os xamãs entravam em estados alterados por meio de remédios à base de plantas ou de solidão prolongada. Hoje, essa sabedoria está sendo integrada à vida cotidiana. Linda Hall, uma pioneira moderna no ensino de registros akáshicos, desenvolveu o processo de oração do caminho, uma prática guiada que permite aos buscadores entrar no campo da alma com clareza e segurança. Segundo ela, o acesso requer intenção clara, respeito e disposição para ouvir. Nada mais, sem performances, sem rituais vazios, apenas alinhamento. Outros oferecem abordagens diferentes. O escritor e canalizador Paul Selig fala de escuta direta ao campo, onde o conhecimento chega não em frases lógicas, mas em downloads vibracionais. A terapeuta espiritual Caroline Myss descreve os registros como códigos arquetípicos revelados quando o ego está em silêncio. O que todos esses professores têm em comum? Eles insistem que o acesso é universal. A diferença está na sintonia. E como você se sintoniza? A chave é a quietude, no silêncio que você evita. Está no espaço entre dois pensamentos, no suspiro profundo diante da dúvida, na lágrima que cai sem razão. É aí que o campo começa a falar. Muitas pessoas já acessaram os registros, sem perceber, quando sentiram um não vá diante do perigo, quando conheceram alguém e sentiram uma intimidade inexplicável, quando sonharam com uma vida que nunca viveram, mas que lhes parecia familiar. Não são delírios, são ecos, fragmentos escapando da caixa. Claro, existem práticas que ajudam a abrir esse espaço interior. A meditação silenciosa é uma delas. A escrita automática, deixar as palavras fluírem sem filtros, pode surpreender com sua clareza. Natureza, jejum sensorial, escutativa do corpo
Tudo isso cria um terreno fértil para a memória vir à tona. Mas não espere que o campo fale a sua língua. Ele não usa palavras. Ele vibra. Ela se revela por meio da sensação, da intuição e do impacto direto. Como disse Carl Jung, o encontro com o inconsciente é sempre simbólico, e os símbolos são a linguagem da alma. Você pode esperar visões, vozes, clarões, mas o campo não grita, ele sussurra. E sussurros só podem ser ouvidos quando silenciamos o ruído da mente. Portanto, não se trata de saber mais. Trata-se de lembrar melhor. Não de controlar o que será revelado, mas de se abrir para o que precisa ser visto. Você já se perguntou por quê, mesmo depois de tantos cursos, ainda se sente vazio? Porque, mesmo cercado de informações, ainda há perguntas que ninguém consegue responder. Talvez seja porque as respostas que você procura não estão lá fora. Elas estão esperando que você as sintonize. E se tudo o que você está vivendo agora não for um acidente, mas parte de um plano maior, cuidadosamente planejado antes do seu nascimento? E se cada desafio, cada encontro, cada dor profunda e até mesmo seus talentos mais inexplicáveis forem fragmentos de uma história mais antiga que esta vida? Os registros akáshicos revelam que você não chegou aqui por acaso. Você veio com um propósito. Este campo de memória vibracional não apenas armazena quem você era, mas também preserva a semente de quem você pode se tornar. Lá residem seus contratos de alma, padrões kármicos e escolhas feitas em outras vidas que ainda ecoam neste presente. Não como punição, mas como convites à integração. O karma é frequentemente mal compreendido. Não é punição, é continuidade. Como disse o místico Sadhguru, o karma é a memória do seu corpo, mente, energia e alma. É a marca energética que você deixou e agora está tentando entender. Imagine que você sofreu abandono em uma vida passada. Nesta vida, você pode se sentir inseguro em relacionamentos sem motivo aparente. Isso não é coincidência. É um padrão não resolvido buscando cura. Mas os registros não mostram apenas traumas. Eles também revelam dons. Talvez você tenha uma habilidade natural para curar, ensinar, liderar ou criar. Isso pode ser um eco de vidas em que sua alma cultivou esses talentos. Como disse Rudolf Steiner, as capacidades que temos hoje são frutos das decisões e experiências de vidas passadas. Ao acessarmos essas informações, começamos a perceber que nossa vida não é uma sequência aleatória de eventos, mas um currículo espiritual, projetado para nos fazer evoluir. E nesse contexto, até a dor muda de papel. Deixa de ser punição e se torna ativação. O mentor que te abandonou, o chefe abusivo, o coração partido. Todos eles podem ser partes de um contrato de alma mais profundo, onde cada parte concordou em despertar algo na outra. Mas há algo ainda mais poderoso. Seu roteiro não é imutável. Os registros mostram possibilidades, tendências, padrões. Mas você ainda é o autor. Como diz Greg Braden, pesquisador que conecta ciência e espiritualidade, os registros não determinam o que acontecerá. Eles mostram potenciais, e cada escolha consciente remodela o futuro. Esse é o verdadeiro poder de acessar os registros. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna um co-criador da realidade. Você começa a enxergar os ciclos. Finalmente tem a chance de quebrá-los. E ainda mais importante, ao se lembrar de quem você é, você para de se comparar com os outros. Você percebe que seu caminho é único. Não existe atraso quando você está alinhado com sua alma. Você começa a caminhar com confiança, mesmo que não conheça todos os passos. Porque o caminho se revela quando você se lembra. E se essa lembrança for exatamente o que sua alma tem implorado para você aceitar?
E se o seu maior propósito não for algo que você precisa encontrar, mas algo que sempre te chamou de volta? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu essa verdade. Talvez não com palavras, mas com uma sensação profunda, como se uma parte de você já soubesse e só precisasse se lembrar. E é exatamente isso que os registros akáshicos fazem. Eles não ensinam, eles reativam. Lembro-me da primeira vez que senti aquele campo. Não foi durante um retiro espiritual ou uma cerimônia com muitos rituais. Foi num momento de silêncio, dirigindo à noite em uma estrada vazia. Eu estava diante de uma dor pessoal que não fazia sentido, uma tristeza antiga que não era minha, mas que vivia em mim. De repente, uma onda de clareza encheu meu peito. Era como se eu soubesse, sem dúvida, de onde tudo veio. Uma lembrança que não veio da mente, mas do corpo, da alma. Naquele momento, eu entendi. A vida é muito maior do que parece. E nós somos muito mais do que aquilo que nos ensinaram a acreditar. Então, obrigada por ficar comigo até o fim. É uma honra compartilhar este espaço com alguém que também está neste caminho de memória, recuperação e expansão. Você não está sozinha. Você nunca esteve. O que você faria se pudesse controlar seu destino? Você também receberá um áudio secreto de ativação do terceiro olho e um guia prático de manifestação divina. E se esse vídeo tocou algo em você, deixe um comentário dizendo: Eu lembrei. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Caso contrário, o algoritmo fingirá que essa conversa profunda nunca aconteceu. E nós dois sabemos que isso seria um crime espiritual, certo? Ei, você, sim, você, que assistiu a tudo, mas ainda não se inscreveu. Vamos ser justos. Antes de ir, respire fundo, porque os 2 vídeos que aparecem na sua tela agora não são apenas sugestões. São convites para mergulhar ainda mais fundo em verdades que não são fáceis de ouvir, mas que podem mudar tudo. Uma revela uma peça que faltava no seu caminho. A outra pode parecer ficção, mas só até você a ver. Clique com ousadia. A memória ainda está lá.